E o tema vai ser como ser respeitada aí pelo marido, tá bom? Então essa live eu acredito que vai ser uma das lives mais importantes que eu já fiz. Eu já queria fazer há algum tempo e eu percebo que há muito isso, né, nos relacionamentos de uma forma geral, assim. Então, é como você ser mais respeitada, né? Isso tem a ver com o quê? Por que isso acontece? Então, a partir de hoje eu acredito que você vai conseguir entender mais sobre isso e impor mais o respeito aí por onde você for, tá? Então vamos lá começar com essa live de hoje, que eu estou super empolgada, porque isso pra mim, saber sobre isso, praticar isso, fez uma grande diferença na minha vida. Assim, olha, é uma coisa tão maravilhosa, tão incrível, que é assim, é uma leveza, sabe? Então por onde você vai, você consegue o respeito das pessoas, entende? E Jaylee, mas isso está diretamente ligado com o quê? Né? Não só, eu vou falar aqui que tudo que eu vou dizer nessa live, você vai poder usar no seu casamento, claro, obviamente, né, que esse é o nosso foco principal aqui, mas isso aqui que você vai aprender, você vai usar em tudo na sua vida, sabe? Onde você for, porque isso vai estar em você, faz parte de você, não tem como tirar mais, entendeu? Então não tem como mais tirar. É muito incrível, tá? Muito incrível. Então se prepare, que se você tinha algum problema sobre isso, das pessoas fazerem ninho na sua cabeça, literalmente, né? Sambarem na sua cabeça, não vão fazer isso mais a partir de hoje. Ok, a primeira coisa importante que você precisa saber é o seguinte: o respeito, né, você ser respeitada, está diretamente ligado, é como um cordão umbilical, diretamente ligado com a questão do seu valor próprio, tá? E com seu respeito próprio. Não tem como. É uma coisa que não tem como eu fugir, não tem como eu falar para vocês pegarem um caminho aí mais curto, porque não, tá? Então, você quer o respeito? Então olha para dentro, tá? Olha para si e verifica como é que tá o seu respeito próprio. Então é a primeira coisa que você precisa resolver e entender. A partir daí a gente começa a falar sobre outras coisas, tá bom? Então assim, por mais que você pense, Jaylee, mas eu me amo, eu me respeito. Se você se amar, se você se respeitar, é automático. As outras pessoas farão isso. Porque você simplesmente não vai conseguir permitir algumas coisas. Entende? Você tem muito claro, né, qual que é o seu valor, o que você permite, o que você não permite. Isso não pode falar, isso pode falar. Entende? Então você tem muito claro isso. E é uma coisa que eu já tive problemas seriamente. E é uma coisa assim que eu criei tudo isso que eu criei, né, nesses anos todos justamente para pregar uma única coisa: fazer com que as pessoas aprendam a se respeitarem, aprendam sobre o valor próprio e aprendam a trazer isso para dentro do relacionamento, tá? Porque isso é um pilar forte no casamento. Isso é um pilar muito forte, tá? É uma base. E quando essa base não está muito bem estruturada, nada vai para frente, tá? Então, tanto o teu valor próprio da tua parte, mulher, da tua parte, esposa, mas eu tô falando com mulheres, é o meu público, né? Mas o homem da mesma forma, porque tem muitos homens que eles não se dão o valor, eles não se dão o respeito, e aí a esposa é que faz esse outro papel, né? De aterrorizar ali. Mas hoje nós vamos falar de você, principalmente, tá bom? E como você pode começar a colocar esses limites aí. Então, o primeiro ponto importante, não tem para onde fugir. Eu estou me respeitando? Eu estou me amando? Porque quando você mudar essa chave, tá? Tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ser claro para você. Sabe essa nuvem negra que tem assim, que você não consegue entender por que seu marido age assim, por que as pessoas agem assim? É isso. Agora você conseguiu ver. Entende? É você se amar, é você se respeitar, é você se gostar, é você se curtir, é você entender que você é um ser único, não tem outro igual a você e ponto final. E que as pessoas não podem falar certas coisas pra você, tá? Então, eu tive muito esse problema, tá bom? Muito mesmo. Apesar de ser
ter estudado bastante naquela época, eu não conseguia. Aí sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, eu sei que você pode pensar também. É só meu marido que age assim comigo, viu, Jamie? E eu sou uma pessoa que me ama, que me valoriza, e é só meu marido que age assim. Não é verdade. Não é verdade. Você é o que você é. E ponto. Você age como você age em qualquer lugar. Entende? Então, se você deixa o seu marido agir assim com você, você deixa todo mundo agir assim com você. Os seus familiares, até seus filhos, você deixa os seus colegas de trabalho, o seu patrão, os seus clientes, você deixa todo mundo sambar na sua cabeça. Não é só o seu marido. Você focou nele, você acha que a culpa é só dele, que ele é um crápula. Mas a questão é que você deixa todo mundo agir assim com você. Tá? Então era o que eu pensava na época. Eu pensava assim, meu marido é um crápula, meu marido é um grosso. Me falta com respeito. Mas o fato é que depois que eu comecei a entender sobre isso, eu percebia que todo mundo agia assim comigo, sabe? Todo mundo tirava uma gracinha comigo. Todo mundo falava, ai, menininha, mocinha, pequenininha. Ah, você não consegue isso não, tirava uma onda. E aí eu, deixava. Entendeu? Então, quando eu comecei como é que é? Você começa a trabalhar a si mesmo, entende? Você começa a se dar o valor e quando você faz isso, não importa onde você esteja, tá bom? Não importa. Pode ser na sua casa, no seu casamento, lá no Japão, lá na China, em outro país, com outras pessoas que nem falam a sua língua, você vai se dar o respeito. E o que acontece, Jaylee, quando você vira essa chave? Acontece que as pessoas têm um direcionamento, sabe, gente? As pessoas têm um direcionamento de onde elas podem ir com você, até onde elas podem ir com você. Então, quando eu comecei a me valorizar, me dar respeito, entendeu? Tipo assim, o que tá acontecendo com você, Jaylee? Como que você permite essa pessoa falar assim com você? Dá pra você parar com isso? Eu comecei a ter um diálogo comigo mesma e falar, toma vergonha. Você precisa tomar um pouquinho de vergonha. Entendeu? Ninguém pode falar assim com você, não. E aí eu comecei a dar um mapa para as pessoas, sabe? Comecei a dizer para elas também até onde elas podiam ir. E tudo foi ficando muito mais fácil. Eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo, talvez você tenha medo, porque é uma crença que existe, né, na mente das pessoas, e pode existir na sua também, que colocar limites quer dizer que você vai ser uma grossa, uma mal educada, que você vai afastar as pessoas de você. E olha, sinceramente falando, as que ficarem são as que realmente gostam de você. As que não ficarem é porque não importa. Elas não te acham importante, entendeu? As pessoas que gostam de você, o amor, ele está ligado com respeito, gente. O amor anda junto com o respeito. Tá? Então, se automaticamente você não está se respeitando, automaticamente você não está se amando, tá? Como pessoa, como mulher, como o ser humano que você é. Então, as pessoas faziam aquilo comigo porque eu não estava me amando, não estava me respeitando. Essa é a verdade, eu tenho que vir aqui te confessar isso. E quando eu comecei a olhar para mim e pensar, eu sou incrível. Eu sou incrível. Essa live, ela não vai ter como eu terminar ela toda, porque é muita coisa que eu tenho que falar sobre esse assunto. Então, eu vou focar aqui no respeito, tá bom? Nessa questão de como você ter mais respeito. Mas eu acredito que ao total vai dar mais ou menos aí umas três lives, tá bom? Então vai ser muito legal, então fique esperto aí. Mas a primeira coisa é essa, você se olhar um pouco mais para dentro de você. Em algum momento da vida, você pode ter deixado isso para lá. Você pode ter deixado de se amar, de se olhar, de se respeitar como mulher, de se respeitar não só como esposa, como mãe, mas como um ser humano que você é também, entende? Então você deixou em algum momento isso aí para trás, porque nem sempre foi assim. E se foi sempre assim, ainda você precisa e pode mudar, tá? Ainda você pode mudar, ainda dá tempo de você mudar. Enquanto você estiver por aqui viva, você pode mudar isso, tá? E é um processo. É um processo tanto da tua parte quanto das outras pessoas. Sabe por quê? Vai mudar muita coisa mesmo. Quando
começar a se respeitar novamente, a se amar novamente, as outras pessoas vão estranhar, você vai estranhar e vai passar por um processo aí, né, de mudança. Mas vai ser bom demais, entendeu? Vai ser bom demais, o seu casamento vai ser outro nível, né? As suas amizades, as pessoas do seu redor, você vai ter muito mais paz de espírito. E vamos seguir. É como eu disse, sabe? Eu recebi uma pergunta que diz assim, Jaylee, mas não tem como, entendeu? Eu me respeito, mas o meu marido não me respeita, sabe? E olha, eu te digo, não existe isso não, tá? Se o seu marido, você acha que você se respeita, mas você não está se respeitando. Porque se o seu marido ainda age assim com você, é porque você não está se respeitando e você não está colocando os limites. Porque você se respeitar é algo tão automático você colocar os limites que, tipo assim, é como beber água, é normal, gente, sabe? Então, o meu marido, ele sempre foi um homem inteligente, respeitoso com muita gente, sabe? Educado. Mas teve um momento que eu comecei a permitir alguns comportamentos. Eu comecei a permitir. Eu comecei a parar de olhar para mim, de me respeitar e automaticamente comecei a permitir alguns comportamentos dele que foi crescendo com o tempo. Então, o meu próprio marido, ele achava que podia começar a falar aquelas coisas para mim. Começar a agir do jeito que ele agia, começar a falar coisas, né, que não tinha nada a ver, que não era certo. Então ele começou a se acostumar com esse espaço que eu dei para ele, entendeu? Toma aqui, pode me falar isso, pode me falar aquilo. Eu dei para ele. Eu dei para ele, dei para muita gente. E depois, quando eu quero pegar de volta esse espaço, as pessoas vão estranhar mesmo. Mas vai atrás do seu espaço, entendeu? Vai e lute por ele. Porque isso vai ser tão leve, você acha que é difícil isso, é muito mais difícil viver em uma situação onde você não é respeitado, entendeu? Então, se você analisar hoje, buscar na tua memória, você vai ver que não é só no seu casamento que isso acontece. Você vai ver que não é só o teu marido que faz isso. Você vai ver que é todo mundo, entendeu? É todo mundo. Você vai ver que é a sua sogra. Você vai ver que é as cunhadas, gaiatas. Você vai ver que é os colegas de trabalho que ficam tirando onda, tirando sarro de você. Você vai ver que não é só o seu marido, mas você coloca a culpa só nele. Entendeu? E aí você vai ver que a única pessoa que é seu inimigo é você mesmo, tá? A única pessoa que está te impedindo de ter o respeito é você mesmo. Só você. O seu maior inimigo nesse momento não é o seu marido, não é a sua sogra, não é não sei quem, é você. Entendeu? Só você. E quando você vencer isso, essa barreira, todo mundo vai começar a te respeitar como num passe de mágica, assim. Muito interessante. E aí, voltando à pergunta da nossa colega, que ela disse que é só meu marido que faz isso comigo e tal. Um ponto importante na conquista, de você analisar sobre isso, é que quando era na época lá do namoro, volta aí um pouco aí o tempo. O seu marido, ele tinha toda uma preocupação, né, de não falar o que ele fala pra você hoje. E se ele, por exemplo, falasse, você é uma burra, imaginou se ele falasse um trem desse pra você lá na época da conquista, num jantar? Você acha que você não teria resposta na hora pra falar pra ele? Teria na hora, já teria cortado o camarada na hora. E talvez ele nem teria seguido pro próximo nível. Só que você se esqueceu disso. Entendeu? Você se esqueceu dessa mulher aí que já só tinha uma resposta na ponta da língua. Uma mulher que se amava, uma mulher que se respeitava. E aí depois de um tempo você acha o quê? Se o seu marido sabia antes pensar melhor nas coisas que ele te falava, ele pode começar a pensar de novo. Quem deu espaço foi você, porque antes lá atrás, na hora da conquista, você não tinha dado. Entendeu? Ele tinha que saber falar algumas coisas pra você, não era de qualquer jeito não. Ele estava em teste, né? E depois você o quê? Casou, relaxou. Podem fazer o que quiser comigo, eu não me amo mais, eu não me cuido mais, eu não me respeito mais, você pode falar o que você quiser pra mim. Você pode fazer o que você quiser. Meu marido é um crápula. Ele é isso, ele é aquilo. Mas em que momento isso começou a acontecer? Porque começou em algum momento, tá? Sabe aquela gracinha pequena assim, ó? Ela ficou média e depois ela ficou grande. Sabe a falta de respeito com você mesma? Começou pequenininho, ficou média, ficou grande.
Então, esse é um exemplo claro de que não foi sempre assim. Você não faltava o respeito com você mesma, sempre. E o seu marido, ele não é bobo não, viu? Antes lá, ele sabia muito bem o que falar pra você e o que não falar. Porque você exigia o respeito. Ele sabia que não podia falar qualquer coisa pra você. Ele sabia disso. Mas aí agora é uma terra sem lei, não é? É uma terra sem lei. Podem fazer o que quiser aqui. Eu sei que é duro o que eu tô falando pra você, sabe? Eu sei que às vezes você nem tá concordando porque sua mente tá tão bloqueada pra isso. Mas você vai refletir depois dessa live, eu tenho certeza. Você vai refletir. E é um processo mesmo, sabe? É um processo. Essa mudança interna, se dá o respeito, é um processo, né? Mas fica aí que eu tenho muita coisa pra te falar. O fato é que às vezes você foi relaxando com o tempo nesse sentido, sabe? E sim, uma outra pergunta tem a ver com personalidade, Jaylee? A resposta é sim e não, tá? A questão de ser respeitado, de colocar limites, está presente em todos os grupos de personalidades. Tanto pessoas que são mais firmes, tá? Quanto pessoas que são mais apáticas ou mais tímidas, né? Ou mais sentimentais. É claro que as pessoas que são mais firmes, elas têm mais facilidade de colocar sim os limites, mas isso não quer dizer que elas estejam colocando, tá? Não quer dizer. E as pessoas que são mais sentimentais, elas têm medo de colocar os limites porque elas pensam em tudo que elas querem falar, mas elas têm medo porque elas pensam que vão magoar as outras pessoas, tá? E isso é um processo de evolução. Inclusive, as minhas alunas passam por esse processo dentro do curso. Mas, assim, resumidamente, essas pessoas que são mais tímidas, mais sentimentais, elas guardam mais coisas, tá? Mas, mesmo assim, pode aprender sim. Pode aprender tranquilamente. Elas só terão mais estratégia na hora de colocar os limites, tá? Porque até mesmo colocar limites, como eu disse, não tem a ver com fazer barraco, tem a ver com você se posicionar, tem a ver com você dizer, ei, me respeite. Então, mas tudo é um processo e prática, tá? É muita prática mesmo. E quando você perceber, isso vai ser muito automático. Gente, pra mim hoje, assim, eu não consigo mais. Não consigo. Se alguma pessoa fala alguma coisa que eu não gostei, me ofendeu, tirou uma onda comigo, eu falo, tá? Então, eu chamo a pessoa e falo. Olha, não é assim que você fala comigo, eu não gostei da sua atitude, prefiro que você fale assim, 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 pra gente continuar. Eu já vou explicar como você deve se posicionar, tá bom? Não importa pra mim a sua personalidade. Nunca me importou, é por isso que eu trabalho grupos de personalidades. Pra mim, todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem que respeitar. Não importa, isso aí é uma desculpa às vezes, entende? Então, você que aí é tímida, você que às vezes é muito sentimental, isso não é defeito. Não é defeito, é uma qualidade sua, entenda isso. Entende? Você ser uma pessoa mais firme, mais assertiva, não é defeito, é qualidade. Só que tudo dosado, entendeu? Tudo dosado funciona melhor. Então, assim, se você tem deixado as pessoas sambarem na sua cabeça, saiba que não dá mais pra você se esconder nesse negócio de ser tímida, de não magoar as pessoas. Porque se elas se preocupassem com isso, não estariam falando isso pra você, tá bom? Então, a personalidade, sim, claro, tem alguns grupos que terão um pouco mais de dificuldade, né? Pra chegar e falar. Mas é só nas primeiras vezes, depois vai ficar normal. Depois vai ficar muito natural, tá? É só a forma que essa pessoa vai usar de falar, né? Que vai ser um pouco mais tranquila, mas ela vai falar e vai colocar os limites da mesma forma, ok? Porque o meu intuito era justamente esse. Eu nunca, quando eu falava assim, eu pensava, poxa, eu me sentia chateada, magoada, ofendida, muitas vezes. E aí, o que eu pensava lá na época? Ah, não vou falar tal coisa, porque vai magoar a pessoa. E eu não me tocava que a pessoa já estava me magoando. Você tá me entendendo? Então, eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, então eu já passei por situações bem chatas no trabalho, porque eu ficava assim, do tipo, não entendia porque a pessoa falava, mas não tinha coragem de ir lá falar com ela. Mas tudo isso é treino. É treino, é treinamento mesmo, sabe? E isso que eu tô te falando é uma coisa que você precisa aprender. Precisa. É assim, é uma coisa básica. Você precisa aprender isso. É que nem primeira série, tá? Tudo na sua vida vai começar a desenrolar a partir do momento que você aprender isso aqui.
Eu digo porque experiência própria, tá? É como se abrisse um novo caminho para você. Simples assim, as portas se arreganham assim, ó. Vai ficar só quem importa na sua vida. Só quem te respeita, entendeu? Porque você se dá o respeito primeiro. Tem uma história que eu quero contar pra você. Eu não sei se você já ouviu a história da serpente, do sábio. Eu acho muito legal essa história. Na época que eu tava passando por esse processo, eu ouvi essa história. E eu quero contar pra você, porque pra mim fez todo sentido. E talvez você entenda melhor o que eu estou querendo dizer pra você, tá? Diz assim, que tinha um vilarejo e tinha uma serpente lá, tá? Que ela colocava medo em todo mundo e ela matava, mordia, matava as pessoas, tá bom? Então ela era muito agressiva, muito agressiva. E aí, de repente, passou um desses sábios, desses mestres que andam por aí, né? E ela começou a pensar assim, do tipo, poxa, mas eu tô fazendo isso, eu tô matando as pessoas e tal, né? E todo mundo tinha muito medo dela, sabe? Muito medo, ela era temida naquele vilarejo. Era só o que falava, era da tal da serpente lá da cobra. E aí um dia esse mestre passou por lá e ela falou, vou conversar com ele. Acho que eu preciso melhorar. E aí ele falou assim, olha, para de matar as pessoas, entendeu? Para de matar as pessoas. Não é certo você fazer isso não, tá? E aí o que aconteceu? O sábio foi embora, né? O mestre foi embora e aí ela falou, realmente, eu não vou mais fazer isso. E aí o que ela começou a fazer? A não fazer mais nada, entende? Então as pessoas falavam o que queriam pra ela e começaram a bater nela, quebraram os dentes dela, entendeu? Ela ficou bem malzona mesmo. Então ela pensava, eu não posso mais matar, não posso mais fazer nada com as pessoas, tudo, porque eu sou boa agora. E ela ficou muito mal mesmo. E aí o mestre depois, ele voltou e passou lá de novo. Quando ele avistou, ela estava na beira da estrada, toda quebrada, sem dente. Tinham, assim, dado umas pauladas nela. E aí ela falou assim, a culpa é sua, entendeu? Sua que eu tô nessa situação aqui. Antes eu era temida aqui, respeitada nesse vilarejo. E olha como é que eu estou agora, entendeu? Então ela tinha uma fama, né, que quando ela ia atacar, ela fazia o barulho do chocalho. Sabe aquele chocalho que tem na cauda, né, da cobra, assim? E aí ela falou, eu era respeitada, eu fazia o barulho do meu chocalho e todo mundo já corria, todo mundo se escondia. E agora, olha aqui, ninguém me respeita mais, tá? E eu só não vou te morder, sábio, porque eu não tenho dente nem forças pra isso, mas senão eu ia te morder agora. E a culpa é sua. E aí ele falou assim, não, a culpa não é minha não, viu? Ela falou, é sim, é sua culpa, sim, tal. E aí ele falou assim, falei, olha, eu falei pra você parar de matar, entendeu? Eu nunca pedi pra você parar de fazer o barulho do seu chocalho e dizer, ei, me respeite. São duas coisas bem diferentes, tá? Você era agressiva demais, só que depois você parou de dizer, ei, me respeite para as pessoas. Você deixou elas fazerem o que queriam com você. E são duas coisas bem diferentes. E essa história me toca muito porque foi exatamente essa história que eu ouvi na época e faz todo sentido. Você não precisa ser uma barraqueira, uma mulher grossa. Você só precisa dizer, ei, me respeite. Me respeite. E só isso, ela continuaria tendo respeito de todo mundo lá, entendeu? Mas ela parou de fazer. E é o que eu digo pra você. Na época eu tinha parado de fazer isso. Eu tinha parado de me dar o respeito, eu tinha parado de falar. Você pode colocar os limites de forma elegante, sabe? Você pode colocar os limites em cima do salto. Você pode colocar os limites de forma suave e branda. Mas nunca deixe de fazer. Me respeite. Nunca deixe pra lá uma malcriação de alguém. Se alguém falou alguma coisa pra você, não vou falar nada pra não magoar a pessoa. Só que quem se magoa com isso é você. Entende? Muitas amizades são perdidas assim, porque a pessoa fala alguma coisa, e muitos casamentos também, tá? A pessoa fala uma coisa, e aí você pensa assim, não vou falar nada. Só que você se magoa e acaba não querendo mais ter relacionamento com aquela pessoa. E a pessoa às vezes nem sabe, né, que ela falou aquilo e te magoou. Então, lembra dessa história sempre a partir de agora, porque eu sempre lembro dela, entendeu? Sempre.
Então, as pessoas, elas vão indo nos espaços que nós vamos deixando. Não tem como, gente, uma pessoa entrar num espaço que não tem como ela entrar. Não tem como. E isso vale para o teu marido, vale para os teus filhos, vale para os colegas, vale para os familiares, vale para todo mundo. Nanda, se arrume, se ame, se cuide. Isso aqui é um ponto bem importante, eu vou falar em uma próxima live, tá? Mas mais importante do que você se... Eu acho que faz tudo um processo, né? Mas mais do que você só se arrumar, é muito importante você aprender a falar. Colocar os limites. Pra mim, essa é a primeira coisa, por isso que essa primeira live sobre isso, tá? Depois a gente vai para as próximas, que é você se arrumar, você se cuidar, porque você pode ficar pasma com o que eu vou dizer. Mas tem muitas mulheres lindíssimas, maquiadíssimas, que entendem de moda da última geração, que não tem o respeito do marido em casa, que não tem o respeito dos colegas no trabalho, entende? Então isso é além de você só se arrumar, de você se maquiar. Porque eu fazia isso antes. Eu não era uma mulher relaxada, nunca fui, sabe? Mas eu não sabia colocar os limites da mesma forma. Então esse é um outro passo que você pode estar tomando, tá? De você se cuidar, de você se arrumar. Isso vai ser automático para você. Mas não quer dizer que fazer só isso vai trazer o que você está querendo, que é o respeito, tá bom? Não vai. Porque tem gente que se veste super bem, tem gente que tem muito dinheiro, mas ela não tem o respeito das pessoas. São duas coisas separadas, tá? É uma coisa que vem de dentro. Primeiro a gente trabalha aqui dentro, tá? E aí a gente vai trabalhando. Essa questão vai ser automática. Eu acho legal, sim, a Nanda ter comentado aqui, mas não é só isso. Bom, vamos seguindo. Depois eu vou separar aqui, tem várias coisas que o pessoal está conversando aqui, mas eu queria que você se focasse mais na aula, tá bom? Um pouco mais na aula. Porque papel e caneta, eu esqueci de falar no começo, né? Papel e caneta na mão, porque se você já tivesse tendo os resultados, né? Você já estava no caminho certo, entende? Então, o que eu tô falando para você é uma coisa muito, muito importante você corrigir aí na sua vida, tá? É uma coisa que vem de dentro. Depois a gente trabalha o estético. Primeiro você trabalha isso, ok? Bom dia, Rose. Aí você pensa assim, ah, Jane, mas meu marido é assim com todo mundo. Ele é desrespeitoso com todo mundo. Será? Será que ele é com todo mundo? Ou é só com você? Por que eu te falo isso? Será que ele chama o pai dele de burro às vezes? Será que ele chama o chefe dele assim? Será que se ele for parar numa blitz, ele vai falar todas as coisas que ele fala pra você, pro policial? Será que alguma autoridade religiosa que ele goste, ele vai falar com essa pessoa do jeito que ele fala com você? Possivelmente não. Então seu marido ele sabe muito bem respeitar. É só você impor o respeito que ele sabe sim respeitar, entendeu? Ele não fala assim com todo mundo não, tá? Ele fala assim com você porque você tem permitido. Então, assim, é uma lenda, é uma ilusão da tua parte. Ah, meu marido é grosso, ele age assim com todo mundo. Não. Ele sabe ser educado quando ele quer. Quando as pessoas impõem o respeito para ele, ele sabe respeitar sim. Agora, se ele não tem feito isso com você, é porque você tem permitido esse espaço. Entende? Começa a observar o seu marido. Começa a ver como ele trata outras pessoas. E você vai ver que o problema não é esse. É uma ilusão, entendeu? Então, assim, você vai perceber que é uma questão das pessoas colocarem respeito, né? Ele perceber que ele não pode falar assim com algumas pessoas, mas ele chega e acha que ele pode falar assim com você porque você já foi dando esse espaço, entende? Você tem que começar a delimitar, não importa se já passou um tempo, se já tá meio crescido as coisas aí, se ele já tomou espaço demais, você vai pegando de volta, entendeu? Assim como você foi dando, você vai pegando de volta. Então, não se iluda, tá? Se o seu marido ele age assim com você, não quer dizer que ele age assim com todo mundo, não. Pode ser que lá no trabalho dele ele seja educadíssimo, sabe? Uma pessoa incrível, uma pessoa respeitosíssima. E quando ele chega em casa, ele tem o quê? Um espaço que ele já se acostumou, né? Ele tem um ninho que samba na sua cabeça, e aí você acha que ele age assim com todo mundo. Não, eu não age assim com todo mundo, entende? Sabe aquele colega gaiato seu lá, que tira uma onda sua, aquela colega que se acha demais? Ela não faz isso com todo mundo, não, gente. Ela faz isso com você porque você permite. Começa a observar se ela age assim com o chefe. Começa a observar se ela age assim com a mãe dela, com o pai dela, ou com alguma autoridade que ela ache importante. Ela não vai agir assim, ela age com quem ela tem espaço. Na hora que você der umas belas de umas cortadas, a pessoa não fala mais nada pra você.
Entende? Então, assim, é uma coisa que você vai delimitando, ok? Mais uma vez, você não precisa pensar que você vai magoar as pessoas, sabe? As pessoas são espertas. Nós fomos feitos para respeitar leis e regras, sabe? Desde pequeno nós aprendemos isso. Então as pessoas sabem sim respeitar leis e regras. É só você delimitar isso, entende? Todo momento a gente está respeitando alguma lei, alguma regra, alguma coisa que foi imposta. Então a gente sabe sim fazer isso. Então você não precisa se preocupar, a pessoa vai te chatear, vai se magoar. Eu quero dizer uma coisa bem clara, que é uma frase que me acompanha. Se a pessoa não está pronta para receber o meu não, ela também não está pronta para receber o meu sim. Simples assim. Tá? Então, quando você for corrigir uma pessoa de ter feito uma malcriação com você, de ter te desrespeitado, ela achar ruim, é porque ela não está pronta para o seu sim. Então, essa pessoa, tipo, para que eu vou ter uma amizade dessa? E no caso do teu marido, você vai trabalhando com ele, vai colocando os limites, vai colocando, porque assim, como ele já tomou um espaço grande, ele já acha que é dele. Então, quando você toma de volta, as pessoas estranham, né? Mas vai pegando e vai delimitando, e vai falando, e vai praticando, entendeu? Porque isso vai começar a entrar na mente dele e na sua também, vai ser muito normal daí. Outra coisa que eu quero falar com você, que às vezes você não tem percebido, se você faz isso com as pessoas, tá? Porque às vezes a gente nota muito quando acontece com a gente, né? Mas às vezes a gente não percebe que nós fazemos isso às vezes, entende? Às vezes você é a amiga gaiata que tira uma onda, às vezes você é a esposa grossa e desrespeitosa, e aí você só presta atenção quando a pessoa age assim com você. Então, como saber, Jaylee, que isso acontece? É simples, né? Você vai começar a se perguntar assim, alguém tira onda comigo no meu trabalho? Como meu marido age comigo em casa? Como as pessoas têm falado comigo nos lugares? Então você vai ver muito claramente que às vezes você tem permitido isso, às vezes você nem sabe disso. Se você sai de um lugar e as pessoas falaram algo pra você e você vai dormir ou você fica pensando e remoendo aquilo, é claro que você não resolveu o problema, entendeu? Você deixou pra lá. E muita gente fala assim, é só deixar pra lá, ele é só se separar desse homem aí. Eu vejo muita gente comentando, sabe? Separa, você vive muito bem sem esse homem. Se você quiser separar, é um direito seu, entendeu? Eu não tô nem aí, tipo, é você que sabe o que passa. Mas se você não aprender a colocar limites nas pessoas, você vai ter problema por onde você for. Nesse casamento, no próximo casamento, no terceiro casamento, na empresa X, na empresa Y, porque você acha que o problema são as pessoas. É a empresa, é o patrão. Mas o problema é você que não está sabendo colocar os limites. Então não se iluda quando algumas pessoas vêm aqui comentando, tipo, separa desse macho, separa desse homem. Quando é que você vai aprender a colocar os limites? Você pode separar dele se você quiser. E no próximo casamento, como é que vai ser? Hein? Vai ser igual? É isso? É uma coisa que você trabalha em você, entendeu? Porque não importa se você se separar desse homem, o próximo, se você sabe colocar os limites, vai ser ótimo. Mas se você não sabe, vai ser péssimo, do mesmo jeito. Sabe essa empresa que você está trabalhando e os colegas sambam na sua cabeça e o chefe fala o que quer com você? Na próxima vai ser igual. Credo, Jaylee. É verdade, gente. Precisa acordar um pouco. Não é a questão do externo, é a questão do interno. Tem a ver com você, em primeiro lugar. Quando você sabe impor o respeito, você anda de cabeça erguida, as pessoas te olham diferente, as pessoas te respeitam mais. Então para de acreditar nessas suas coleguinhas que ficam, separa desse macho, sai desse emprego. Você nunca fica em lugar nenhum, você nunca cria raiz em lugar nenhum, porque você é uma pessoa que não aprendeu sobre isso. E eu nem tô falando aqui só não, eu tô falando de uma coisa que eu precisei resolver na minha vida. Então as minhas alunas que entram no meu curso, elas transformam o casamento, a maioria delas, as que aplicam pelo menos, né? Mas o que mais elas falam foi a transformação que acontece nelas, entendeu? Nelas. E é isso que eu tô falando pra você. Então, assim, é tudo um processo, entendeu? É óbvio que se eu nunca andei de bicicleta, eu vou pegar a bicicleta pela primeira vez, o que você acha que vai acontecer? Já vou sair andando, pilotando? Nossa, Não. O carro, a mesma coisa. Eu me lembro quando eu fui começar a dirigir, eu tremia, eu suava frio. Eu não queria andar em estradas movimentadas. Eu só queria pegar a vaga que tinha, sei lá, 3 vagas ali pra mim.
Mas eu fui aprendendo, hoje eu pego e dirijo o meu carro normal. Para mim é normal, eu já faço isso automaticamente. Então para de colocar o próprio bloqueio em você mesma, do tipo, ah, mas é que isso, mas é que a culpa é daquilo. Não, não é. Entendeu? Não é. Então é só o fato de você querer ir lá dirigir o carro, entendeu? É só o fato de você querer tirar sua carteira de habilitação, é só o fato de você querer se respeitar. E isso é uma coisa que ninguém vai fazer por você. Não. Tá? É uma ilusão as pessoas te falarem, ou você mesma pensar, que é só trocar de homem, minha amiga. Só trocar de homem. Não é assim que funciona. Você pode separar do jeito que eu tô te falando. Eu não sei, entendeu? Você é que sabe. Mas não venha com essa ilusão, sabe? Do tipo, você ficar esperando esse respeito das outras pessoas. Você tem que se respeitar primeiro. Ponto final. Tá? Ponto final. Então observa sobre se você não tem feito isso também, porque não adianta de nada você cobrar um comportamento se você age igual. Entendeu? Então, se o seu marido tem falado de forma desrespeitosa e você vai lá e é mais desrespeitosa ainda com ele, então assim, não vai mudar em nada, vai ser só piorando, entende? Porque ele também é um ser humano. Às vezes ele não tá te respeitando porque também não se respeita. Enfim, é um ciclo do ódio que vai se formando, entende? E você vai fazendo isso com as outras pessoas também. Sabe aquela gracinha inocente que você tira? Ai, o seu cabelo não sei o quê. Ai, a sua roupa não sei o quê. Ai, mas você tá o jeito. Desrespeitando as pessoas? Ué, mas não tô entendendo. Se você não gosta disso, por que você faz? Entende? Então, para resolver isso, é simples. Começa a falar, tá? Você que tá aqui me ouvindo, tipo assim, eu sei que você tá pensando, ai, Jay, mas eu tô com a baixa autoestima. É por isso que você tá com uma autoestima baixa. Entendeu? Porque as pessoas fazem o que querem com você. Então você já tá tão sugada, a sua energia tá tão chupada, literalmente, que você não tem força às vezes para fazer. Mas quando você tiver um pouquinho, se aquela serpente lá da beira da estrada da história que eu contei, se ela chegasse e falasse assim, se ela tivesse a força para fazer só isso aqui, ó. Ei, me respeite. Ela já começaria a ter energia novamente, sabe? A ter energia novamente. E não tem outro jeito, a autoestima, ela tá ligada com o respeito que você dá a si mesmo. Tá ligado, gente, com o amor que você dá a si mesmo. Entende? Então começa a olhar mais pra você. Então na próxima live eu vou falar um pouco mais dessa outra parte, desse outro lado, da felicidade, né, de você se olhar, de você se amar. Mas era muito importante eu vir aqui falar sobre o respeito em primeiro lugar. Porque de nada adianta, tá? Nada adianta você se embelezar. Isso ajuda, né, gente? Só que daí você vai lá no salão, você se sente bonita, mas você chega em casa, a falta de respeito tá ali. Você chega no trabalho, a falta de respeito tá lá. Então é uma coisa que o respeito ele precisa te acompanhar, entendeu? Então, quando você tem isso primeiro aqui dentro, esse trabalho, esse amor próprio, você se arrumando mais, vai ser melhor ainda, tá? Vai ser melhor ainda, vai te ajudar a ter uma autoestima melhor, vai te ajudar a se sentir mais bonita e vai ajudar nesse processo sim, tá? Mas primeiro que a gente tem que trabalhar é essa parte. É essa parte sim, e você começar a se cuidar vai ser um dos processos que vai ajudar. É tipo um quebra-cabeça que vai ajudar, mas não é a coisa mais importante nesse momento. Você tá me entendendo? Não é a coisa mais importante nesse momento. Porque se eu for entrevistar alguma pessoa aí, que às vezes é bem bonitona, linda, maravilhosa, está nos melhores salões, veste as melhores roupas, às vezes você vê o semblante dela triste. Porque foi algo que não foi trabalhado dentro. Ela não se sente respeitada pelas pessoas. Entende? Vocês estão me entendendo? Então a gente já vai começar esse trabalho com você pela parte de dentro, tá? E aí automaticamente vai aflorar, você vai se amar, vai querer se cuidar, você vai querer isso automaticamente. Então é uma coisa que primeiro, a partir de hoje, alguém falou alguma coisa que você não gostou, você vai chamar a pessoa para conversar, tá? Você pode começar com calma, não se assustem. A primeira conversa que eu tive com meu marido, eu me tremi, porque eu fui colocar os limites bem claros nele. E eu tive dificuldade, eu confesso pra você. Mas depois, na próxima vez, eu já estava mais confiante. E na próxima, mais confiante. E na próxima, mais confiante. Quando eu vi, eu falo isso igual beber água hoje. Falou alguma coisa,
tal coisa, falou uma coisa, tal coisa, e é tão... Com o tempo, você não vai ter que ficar falando mais, porque a pessoa já sabe. Então, se a pessoa falou algo que você não gostou, você chega e fala, olha... você dá aquela maciada de relações humanas, que eu já ensinei várias vezes, né? Olha, fulano, eu gosto de você, eu respeito você, mas sabe aquilo que você falou? Eu me senti, né? Vamos ver se vocês aprenderam. Eu me senti chateada, eu me senti magoada e prefiro que você não faça mais isso para continuarmos a nossa amizade, para continuarmos bem o nosso casamento, porque eu não vou aceitar mais isso. Entende? Então a pessoa fica até se sentindo meio perdida, meio errada com tudo, sabe? Porque se alguém me falasse uma coisa dessa, eu ficaria super sem graça. Porque eu não ataquei, eu não fui grossa, não fui indelicada, não fui nada. Simplesmente eu fui lá e falei, olha, eu não vou aceitar mais, você pode vir até aqui. Entende? Eu estou muito bem comigo mesma, se você quiser continuar o nosso relacionamento, a nossa amizade, vai ser nesses termos aí. Entende? E aí você começa, com a pessoa eu não posso falar tal coisa. Porque você sabe que você não pode falar tal coisa para algumas pessoas, não é? As outras pessoas também sabem, entende? Só que elas precisam de uma bússola, de um mapa. E quem dá esse mapa de como lidar com você é você. Então, assim, é um erro que algumas mulheres pensam, mas o meu marido tem que saber, né, Jaylee? Poxa, às vezes ele não sabe. E você pode dar esse mapa, tá, pra ele. Porque o meu marido não poderia saber, mas eu fui dando permissão. E aí ele achou o quê? Que o meu mapa era esse, que ele podia fazer o que queria, que ele podia falar o que queria. E eu dei esse mapa pra ele. Só que depois eu peguei o mapa de volta e falei, não é esse mapa aqui não, viu, meu amigo? É esse outro aqui, ó. Então, a partir de agora é esse aqui. A Candy falou, mas tem gente que nem vale a pena, deixa eu ver aqui, conversar, que a pessoa faz proposital e aí ela se afasta. Depende, tá? Se você vai continuar pensando naquilo, se remoendo com aquilo, se você tem que ver a pessoa todo dia sobre aquilo, você tem que resolver, entendeu? Então você vê que é uma coisa que se você observar, você faz isso sempre. Não só com as outras pessoas. Tipo assim, se você não se sentiu chateada, se você não se sentiu magoada, se você vai seguir sua vida normal sem aquilo, sem ter falado com a pessoa, tudo bem. Mas se você vai ter que lidar com a pessoa no outro dia, ou quem sabe o seu marido, ou tal, você tem que resolver, tá, Candy? Pessoal do YouTube aqui. Então é uma ilusão você pensar isso, tipo assim, é uma fuga que o seu cérebro te dá pra não enfrentar, porque dá um friozinho na barriga mesmo, entendeu? Mas se você faz isso com essa pessoa, possivelmente você faz com mais. Entende? Então, assim, gente, eu aprendi que não dá pra passar. Tem gente que me chama de... Tem um hábito, às vezes, de me chamar, sabe de quê? Nas lojas, quando eu vou? Às vezes me chama de filhinha, de mocinha. Sabe, um mau atendimento? E eu não posso. Eu poderia pensar assim, vou deixar pra lá. A pessoa falou, mas como que as pessoas falam? É costume, Jaylee. Costume é uma ova. Será que ela fala assim com o pai dela? Será que ela fala assim com a mãe dela? Será que ela falou com você porque ela acha que ela pode sambar na sua cabeça? Porque ela olhou pra você e falou, vou desrespeitar essa daí. E eu chego lá na vendedora, na pessoa, de forma tranquila. Olha, eu não conheço você, o seu nome é qual? Fulana de tal, o meu nome é tal. Então, assim, você pode me chamar pelo meu nome ou de você, mas eu não gosto de diminutivo. Entende? Não acho legal. Você ia gostar que eu falasse assim com você? Que eu ficasse te diminuindo? Aí a pessoa fica, não, é costume. Fala, não. Se você tem costume, você pode ter com outra pessoa, mas comigo não. Pronto. Aí a pessoa fica meio errada, meio assim, fica aquele climinha, tudo, mas eu voltei pra casa e resolvi. Entende? Porque se a pessoa estiver pronta pro meu não e quiser continuar e querendo meu sim, ela vai entender e tal. Porque se uma pessoa falar alguma coisa pra mim nesse sentido, eu penso, poxa, me desculpa, tá? Porque a pessoa não gosta de ser chamada daquele jeito, entendeu, gente? Então, assim, a Candy falou que, deixa pra lá. Esse é o problema das pessoas, deixarem muito pra lá. Então, se você não vai ter contato com aquela pessoa, você foi em Paris visitar Paris ou alguma outra cidade, e o cara foi meio deselegante com você e tal, ali no atendimento, e você nunca mais vai voltar naquele lugar, tipo assim, e não te chateou, você não ficou pensando naquilo, você seguiu o seu passeio normal, beleza. Agora, se você vai voltar todo dia e ver aquele problema ali, vai se sentir todo aquele sentimento de novo, não é certo. Tem que resolver. Entende? Tem que resolver e pronto. Você só resolve quando você resolve. Viu, gente? Foi em 30 segundos a conversa.
Eu já passei muito por isso, eu acho que eu tenho 1,57 m, eu acho que eu não tenho nem 1,60 m, 1,59 m, tá? E as pessoas querem me taxar de baixinha. E as pessoas sempre acham que eu tenho uma idade menor do que a que eu tenho de verdade, entendeu? E aí elas acham que pode me chamar de mocinha, de filhinha, e eu não gosto. E eu corto mesmo. Ah, deixa pra lá, Jay. Não vou deixar, não. Entende? Eu me respeito, eu não me enxergo assim. Não importa a minha estatura, eu quero respeito. Não importa quantos anos eu tenho, quantos anos a pessoa acha que eu tenho. Eu exijo respeito, entendeu? Eu respeito as pessoas, eu quero respeito. E o principal é que eu me respeito em primeiro lugar. Eu não quero ser chamada assim, não quero, e pronto, eu não me vejo assim, vou deixar as outras pessoas ficarem me vendo. Então esse é o problema. Então, principalmente nas lojas que eu gosto de comprar. Se a pessoa falou alguma coisa, ela vai, vou chamar ela lá no cantinho, lá perto do bebedouro, chega aqui. Sabe aquilo que você falou? Eu gosto de você, eu gosto que você me atende, sabia? Mas assim, não me chama mais assim não, eu não gosto. Sabe, você é uma mulher tão preparada, você é uma ótima atendente. Aí você eleva a pessoa mais ainda para ela ver que o que ela disse não tem a ver, entendeu? Você é elegante, você não precisa ser grossa. Entendeu? Não precisa fazer o barraco. Isso aí não tem nada a ver com impor respeito. Não da forma que eu falo, pelo menos, tá? Então é isso, gente. É prática, tá? A partir de agora, falar alguma coisa, olha, seja elegante, seja educado, mas fala. Falou alguma coisa que você não gostou, isso é um presente que você dá pra você mesmo. Isso é uma coisa que você deve pra você mesma, entendeu? Então, assim, as pessoas elas vão indo e vão achando que pode falar com você de qualquer jeito, mas elas não podem. E é você que vai delimitar isso. O seu marido também. Sabe o que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer quando eu começar a fazer isso? Ai, se eu pudesse te explicar aqui só pela câmera. Mas eu não posso. Porque é uma coisa muito que você vai sentir, sabe? É uma coisa tão leve, sabe? Você anda por aí, você é feliz. Porque você se dá o respeito. E você consegue olhar bem dentro da bola dos olhos das outras pessoas. E você consegue erguer a cabeça, erguer o peito e pinar a bunda. E você anda por aí. E você exala isso. Entendeu? Você exala isso. Me respeitem, me respeitem, me respeitem, me respeite. Eu me amo, me respeite. E você não precisa nem falar nada. As pessoas já vão ver isso em você. Entendeu? Você exala isso. Então, pronto. Entendeu, né? É isso que vai acontecer. Não sei se deu pra você entender, mas é isso que acontece. E o seu marido nisso tudo, Jay? E o meu marido, o que acontece? Primeira coisa que vai acontecer, ele vai estranhar muito. Porque ele sabe que ele pode falar qualquer coisa pra você. Ele sabe que você abaixa sempre a cabeça. Ele vai estranhar demais. Ele vai falar, epa, o que tá acontecendo? Segundo ponto que vai acontecer, ele vai dar uma resistida, ele vai achar que você está blefando. Mas você não vai estar blefando. Se ele falar de novo, você vai falar de novo. Se ele falar de novo, você vai falar de novo. Prática, 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 igual exercícios, prática, prática. E por último, o que vai acontecer? Ele vai entender. Vai começar a te respeitar. E quarto ponto, e mais incrível, se esse homem for um homem esperto, tá? Ele vai começar a te respeitar e ele vai ficar muito mais apaixonado por você. É muito legal isso. Essa aqui é a melhor parte. Sabe aquela parte da conquista que a pessoa, caramba, essa mulher é incrível, essa mulher... Ele começa a querer te conquistar novamente. Sabe? Você olha bem pra ele assim, bem firme, e ele vai pensar, poxa, ele vai querer te conquistar de novo. Porque ele olha às vezes pra você, hoje você não tem nada pra ser conquistado. Porque você mesma não se ama, você mesma não se dá o respeito, você mesma se anulou, você mesma se apagou e você coloca a culpa nos seus filhos, você coloca a culpa no seu marido, você coloca a culpa no seu chefe, no Brasil, na sua cidade, no país, você coloca a culpa na sua sogra, na sua mãe, no seu pai. Mas é você que fez isso mesmo, você que foi permitindo a falta de respeito, aí você foi se anulando, se sentindo triste, e tudo isso pode ser revertido, tá? E eu percebo que hoje, né, esses dias eu estou conversando com meu marido, e aí ele perguntou, quando você foi mais apaixonada? E quando você acha que nós fomos mais apaixonados, né? Eu perguntei para ele, ele perguntou para mim, e foi a resposta unânime, do tipo, hoje, esse momento atual, é o momento que eu estou mais apaixonada pelo meu marido, que eu amo mais, e ele também.
porque a gente foi se conquistando novamente, entende? Então eu o respeito mais, porque eu também faltava com respeito algumas vezes, tá? Vou confessar aqui pra você, porque eu também não sou perfeita, mas eu tenho procurado melhorar. E ele começou a me respeitar também, porque eu comecei a me dar mais o respeito. Então a gente começou a se achar mais interessante. Poxa, que homem interessante, que mulher interessante. E é isso que vai acontecer, tá? E aí as outras coisas no casamento, você vai aplicando as técnicas e vai ser tudo muito mais fácil de ser resolvido. Mas esse aqui é o principal ponto que eu queria falar pra você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente encerrar, tá? Que eu já até passei do horário. Cândido, tem muita gente sem noção de respeito, de limite, de educação, de tudo. Isso já é um problema da pessoa, entendeu? Entende? Não dá pra você ensinar todo mundo. O que você tem que fazer é que quando elas forem falar com você, elas têm que saber falar. Elas sabem sim, tá? Elas sabem. Só que nós aqui vamos ensinando como lidar com a gente. Mas não dizer que a pessoa não tem respeito nenhum, não tem educação nenhuma, não sabe conversar de jeito nenhum. Sabe sim. Entende? Elas só vão fazendo conforme nós vamos permitindo. Nanda, eu estou tentando todos os dias ter um lar melhor, mais carinho, mais respeito. Está certíssima, Nanda. Mas o respeito realmente é uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Então é isso. Eu gostei da nossa live de hoje, eu acho que era algo muito importante de ser trabalhado. É uma coisa que fez muita diferença pra mim, sabe? E eu vejo que é geral isso, sabe, gente? Assim, eu vejo nos lugares. Eu trabalhei muito com comércio um tempo atrás, como algumas pessoas já sabem. E eu via muito, assim, os funcionários, alguns tirando onda com o outro, sabe? As pessoas não impondo respeito. E eu via que é uma coisa que é tanto do homem quanto da mulher, sabe? Não é só da mulher isso. É uma coisa que o ser humano precisa aprender, sabe? A colocar os limites. Então eu via demais nas empresas onde eu ia, assim. E por mais que fossem os meus clientes, sabe? Eu sempre dava um jeito de colocar os limites, né? De forma elegante também, claro, né? Porque eram clientes e tal. Mas nunca deixando a pessoa tomar certos espaços. Então é o que eu falo pra você também, sabe? Tudo tem que ser com respeito. Pra mim, o respeito ele cabe em qualquer lugar. Mesmo que você tenha pouca afinidade com uma pessoa, porque isso é normal, tá? Nós vamos falar sobre isso nas próximas lives, né? Como a gente tem uma preocupação tão grande às vezes das outras pessoas nos gostarem da gente, né? Tipo, nossa, tem que gostar de mim, isso é uma coisa que você precisa trabalhar também, mas isso já é tema da próxima live, tá? As nossas lives serão todas as terças e quintas, às 11 da manhã, tá? Eu vou tentar fixar esse horário para vocês conseguirem se programar. E vai ficar depois no YouTube, né? A minha equipe vai colocar ao longo do tempo e no Instagram vai ficar no Stories ali por 24 horas, tá bom? Então dá tempo de quem não conseguiu acompanhar agora poder assistir mais tarde. Então é isso, eu quero muito que você aplique a partir de agora, gente. A prática é fundamental, tá? Então hoje mesmo, falar alguma coisa pra você, não importa onde seja, coloca os limites. Desse jeito que eu expliquei, você não precisa ser grosso nem deselegante, apenas diga, entende? Apenas mostre que você entendeu, que você não gostou, que você quer que a pessoa, que você não vai mais aceitar aquilo. Você vai ver, é muito legal, tá? Vai ser muito bom daqui pra frente. Mas é isso, um ótimo dia pra vocês, né? Arrasem no dia de hoje, vocês são incríveis, né? Vocês são maravilhosos, se deem um respeito, se amem, se admirem, né? Porque quando você começar a fazer isso, automaticamente as outras pessoas vão fazer também, tá? Pelo menos as pessoas que mais importam, né? As pessoas que se importam de verdade com você, tá? E é um processo e você precisa começar esse processo. E lembra da historinha da serpente que vai ser ótimo pra você, tá? Você não precisa ficar matando as pessoas ou sendo grossa, você apenas precisa fazer o barulhinho do chocalho e dizer, ei, me respeite, tá? Só isso. E você vai ver uma grande mudança, você vai se tornar uma profissional melhor e aonde você for, você vai inspirar pessoas, né? Porque você é muito bem resolvida com isso. E incrivelmente as outras pessoas vão começar a te respeitar mais. É automático, tá? Um beijo pra você, viu? Tchau!